Bom, então agora a gravação começou oficialmente. Então, bom dia a todos e todas. Esse é o quarto, de acordo com a minha contagem, seminário do GraveBR de 2021. E hoje a nossa palestra vai ser dada pela professora Carolina Benoni, da UFPA. E, bom, eu vou fazer uma breve apresentação da professora Carolina. Ela teve a formação dela pela UFPA, né, sobre a supervisão do professor. Eu agora aprendi que ele é conhecido por lá como professor Crispino e não como Luiz, né? Então, a formação dela foi sob orientação do professor Crispino. E no doutorado dela, ela teve um período de doutorado sanduíche pela Universidade de Aveiro, em Portugal, onde ela foi supervisionada pelo professor Carlos Herdeiro, né? E, bom, depois de concluir o doutorado, ela fez um pós-doutorado na UFPA também e, finalmente, se tornou professora da instituição, né? E ela está como professora da UFPA desde 2018, e ela é especialista em física de buracos negros, modelos análogos, né? Ela recebeu o prêmio SBF de tese de doutorado, menção honorífica do prêmio José Leite Lopes e menção honrosa do prêmio CAPES, também pela tese dela, o que eu acho que já é uma coisa, já diz bastante coisa. Mas ela também, além dos trabalhos científicos publicados em revistas de enfim, altíssimo nível, a professora Carolina também tem trabalhos publicados em revistas de ensino, e ela é integrante de um projeto chamado Farol da Ciência, que é um projeto de divulgação científica, né, que visa enfrentar essa disseminação de fake news e coisas relacionadas no campo científico. Então, além de pesquisadora, professora, a professora Carolina também vem atuando nessas áreas de extensão e divulgação, né? E com isso eu passo a palavra à professora Carolina para que ela possa começar a apresentação. E, como de hábito, né, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar no chat. Eu tento interromper ao longo do seminário para fazer as perguntas. Caso contrário, as perguntas ficam guardadas para o final. Então, Carolina, muito obrigado mais uma vez por estar disponível para esse seminário, e eu passo a palavra a você agora. Obrigado, Antônio. Obrigada pela apresentação, né? Mas obrigada pelo convite para participar, né, do GraveBR. E só compartilhar aqui até. Enfim, né, parabéns também pela iniciativa, né, de organizar esses seminários, né? Eu acho que eles estão sendo bastante proveitosos, né? Assim, depois que começaram as aulas, acabou ficando mais difícil de acompanhar, mas enfim, sempre que dá eu tento assistir, né? Então tá gerando discussões muito interessantes, né? E acho que é uma forma também da gente conhecer mais, assim, sobre o que tem sido feito no Brasil, né? Enfim, então o que eu vou falar hoje vai ser sobre nuvens de Proca ao redor de buracos negros com rotação. E esse foi um trabalho que ele foi feito em colaboração com o Nuno Santos, Luiz Crispino, Carlos Herdeiro e Eugênio Radu. Né, eu e o professor Luiz Crispino somos da Universidade Federal do Pará, e o Nuno, o Carlos Herdeiro e o Eugênio Radu são da Universidade de Aveiro, né, em Portugal. Ok, então a gente sabe que uma parte considerável do conteúdo de matéria e energia do universo, né, ele está numa forma de matéria que a gente não conhece, né? Então, cerca de 5% desse conteúdo é composto de matéria bariônica, né, que é essa matéria ordinária,
Por volta de 27% é composto de energia, de matéria escura, e os outros 68% de energia escura, né? Isso de acordo com dados do satélite Planck, né? Desses dados mais recentes, de 2018. E com isso, a gente vê, a gente tem vários modelos hoje, né, que se propõem a explicar essa matéria escura e a energia escura. E um modelo que, de alguns anos para cá, tem ganhado relevância, né, é o modelo que ele tenta descrever a matéria escura como sendo compostas por bósons com massas muito pequenas, certo? Esse tipo de modelo foi proposto pela primeira vez por SIM, né, e porque a gente sabe que esse modelo de lambda CDM, né, ele está de acordo com os experimentos feitos para distâncias muito grandes, né, mas quando a gente vai ali para tamanhos de galáxias, da ordem de galáxias, a gente tem ali aglomerados de matéria escura, tem dinâmicas que a gente não consegue explicar bem com esses modelos, né, então por isso, o SIM, ele propõe esses modelos de matéria escura bosônica, né, para tentar modular esses halos que são encontrados em galáxias, certo? Então, alguns anos depois, né, já no trabalho mais recente, Lora e outros, em 2012, eles utilizam esse tipo de modelo para modelar o halo de matéria escura que tem lá na constelação da Ursa Menor, né? E com isso, eles encontram ali limites para essa massa desses bósons, né, que compõem essa matéria escura, e chegam ali no valor que é da ordem de 10 a menos 22 eletronvolts, né? Então, uma massa muito pequena mesmo. Ok, mas então, se a gente considera que esses halos, eles estão lá ao redor das galáxias, né, eles estão presentes nessas galáxias, e a gente sabe que na maioria das galáxias a gente tem um buraco negro supermassivo no seu centro, então, para a gente estar conseguindo ver esses halos hoje, né, então significa que eles têm que ter sobrevivido a esses buracos negros em escalas de tempo cosmológicas, né, então eles têm que estar lá, tá preso ao buraco negro, né, tá sobrevivendo a esse buraco negro de alguma forma. Mas qual é o problema? A gente tem os teoremas de Noether, que eles dizem para a gente, né, que certas configurações de campo, elas não conseguem sobreviver ao redor de buracos negros, né. Então, nesse caso aqui desse trabalho de Bekenstein, ele mostra que campos escalares, eles não conseguem sobreviver ao redor de buracos negros de Schwarzschild, né, de buracos negros estáticos, certo? Isso mesmo quando a gente considera o back reaction dessa matéria na geometria, né? Então, mesmo quando a gente considera essa contribuição desse campo escalar para a geometria, certo? Então, além desses, então a gente tem vários teoremas de Noether, como esse, né? E além desses teoremas de Noether, a gente tem também os teoremas da unicidade, né? Que eles dizem para a gente que no vácuo, a solução de buraco negro que a gente tem, ela tem que ser um buraco negro de Kerr. Então, ela só vai depender ali de dois parâmetros, né, que são a massa e o momento angular desse buraco negro, né? E essas quantidades, elas vão ser dadas, a gente vai ter associada a elas uma lei de Gauss, certo? Então, isso levou à conjectura de que, então, o colapso de uma estrela na presença de qualquer tipo de matéria deveria gerar também um buraco negro ali da família de Kerr-Newman, né? Então, a princípio, a gente esperaria que a gente só poderia ter esses buracos negros que dependeriam desses três parâmetros, né? Da sua massa, do momento angular e da sua carga elétrica, né? Se estiver na presença de um campo elétrico. Ok, mas esses teoremas de Noether, né, essa conjectura de Noether também, né, tá, eu não falei o que é o Noether, né, então, se a gente, então, esses teoremas, né, eles dizem para a gente que esses buracos negros só podem depender desses três parâmetros, né, e não podem depender de mais nada, né, onde esse mais nada, né, esses parâmetros adicionais que a gente poderia ter, eles são chamados de cabelo, certo? Então, a gente tem essa conjectura da calvície, digamos assim, né, que ela diz que que esses buracos negros, eles não podem ter outros parâmetros que a gente possa usar para descrever eles, né, descrevê-los.
Beleza, mas nem esses teoremas de Noether, nem essa conjectura de Noether falam nada sobre o tempo de vida desses campos ao redor desses buracos negros, né? Então, num trabalho de Barran e colaboradores, em 2011, eles analisam essas distribuições de campos escalares ao redor de um buraco negro estático e mostram que quando a massa do campo ela é muito pequena, a gente pode ter um tempo de vida bastante longo desse campo ao redor desse buraco negro. Quando a gente considera soluções estacionárias, como é o caso do buraco negro de Kerr, né, então a situação ela melhora um pouco, né, no sentido de que a gente tem o fenômeno da superradiância. Então, em geral, quando a gente considera um campo incidindo sobre um buraco negro, a situação que a gente tem o campo, depois que ele incide, né, uma parte desse campo vai ser absorvida pelo buraco negro e outra parte vai ser refletida, certo? Onde esse coeficiente de reflexão ele vai ser menor do que 1. Quando a gente considera buracos negros com rotação, a gente vai ter modos desse campo aqui, que eles vão ter, se a gente tiver modos desse campo, que eles tenham uma frequência muito pequena, né, que obedeça aqui essa relação, a gente pode ter soluções aqui, que elas vão ser amplificadas por esse buraco negro, de forma que aqui o coeficiente de reflexão delas, o coeficiente de reflexão, ele vai ser maior do que 1. Certo? Então, com isso, essa solução, ela rouba o momento angular e massa desse buraco negro, né, esse buraco negro de Kerr, e com isso, a gente tem um campo, uma solução aqui que é refletida e que é amplificada. Se a gente tiver alguma forma de prender esses campos ao redor desse buraco negro, né, então, por exemplo, se a gente adiciona aqui um espelho esférico que prende aqui esse sistema aqui dentro, né, então esses módulos que estão sendo amplificados, né, depois que ele é amplificado, ele vai ser refletido aqui no espelho e vai voltar aqui em direção ao buraco negro, onde ele vai ser amplificado novamente, né, então ele vai sofrer múltiplas amplificações, certo? Vai sofrer uma amplificação exponencial, e com isso a gente vai ter o que é chamado de instabilidade superradiante. Após algum tempo, né, desse crescimento desse campo, vai chegar um ponto em que esse espelho, né, ele não vai aguentar mais a pressão aqui exercida por esses modos amplificados, né? Então, quando esse ponto é atingido, esse espelho ele explode e toda essa energia que estava acumulada aí dentro, né, ela vai ser expulsa toda de uma vez, né? Então, nesse caso, a gente tem o que é chamado de bomba de buraco negro. Okay? Então, quando a gente tem modos que têm a frequência menor aqui do que um valor crítico, a gente tem essa estabilidade superradiante. Mas, se a gente tem modos que obedecem aqui, que satisfazem aqui essa equação, né, então aqui nesse limite dessa superradiância, a gente pode ter modos que eles vão ficar presos aqui ao redor do buraco negro. Essa condição aqui, ela vai garantir que eu não vou ter nenhum fluxo de campo aqui no horizonte de eventos, certo? Eu não vou ter nada nem entrando, nem saindo, então eu não vou ter fluxo aqui no horizonte, né? Esse espelho, ele impede que essa solução, ela escape para o infinito, de forma que aqui o campo, ele vai ficar preso ao redor do buraco negro, certo? Então, quando essa condição é obedecida, a gente tem estados ligados ao redor desse buraco negro. No caso de campos massivos, essa massa do campo, ela vai fazer aqui, às vezes, do espelho, né? Ela vai agir aqui como essa condição que vai impedir esse campo de se propagar para o infinito, ok? Então, no caso, quando a gente considera quando a gente considera campos bosônicos massivos, essa massa desse campo, ela já vai garantir essa condição aqui de deixar esse campo preso ali ao redor do buraco negro. Ok, então, a primeira solução desse tipo a ser considerado, né, foi o caso de um campo escalar, né, até mesmo por ser uma solução que é mais simples, né, o campo escalar, que ele tem spin igual a zero, então ele é mais fácil da gente conseguir resolver, também porque esses modelos de matéria escura, muitos consideram esses campos bosônicos como sendo campos escalares,
certo? Então, a primeira solução desse tipo foi obtida por Rod, no qual ele encontrou aqui esses estados ligados para o caso do buraco negro, extremo, e depois ele estendeu essa solução para buracos negros também quase extremos. Quando a gente considera essa solução linear, né, então, quando considera que o espaço-tempo é fixo, a gente tem lá essas soluções presas ao redor do buraco negro, né, a gente chama esse tipo de solução de nuvens, certo? Então, nesse caso, nesse trabalho feito em 2014, né, a partir desses resultados do Rog, eles obtiveram aqui essas soluções para essas nuvens, né? Então, aqui a gente tem essas nuvens, elas só vão ocorrer para certos parâmetros, né, do buraco negro e do campo escalar, então elas vão ocorrer só aqui ao longo dessas curvas que a gente chama de linhas de existência. Que eu vou comentar melhor sobre isso mais para frente. Quando a gente considera o peso dessas nuvens, né, ou seja, quando a gente considera a contribuição dessas nuvens para a geometria, né, quando elas começam a ficar mais massivas, então a gente tem que ir para o regime não linear, né, de forma que a gente já vai considerar, já vai obter uma solução de um buraco negro cabeludo, né, que a gente vai ter também a contribuição da nuvem, certo? Nesse caso, esse caso ele também foi estudado para o caso, para o campo escalar, né, nesse trabalho aqui de Herdeiro e Radu, em 2014, e essas soluções de buracos negros cabeludos, elas vão ocorrer aqui nessa região meio roxa aqui, que está entre essa curva vermelha aqui e essa curva em azul, certo? Então, a gente, para valores de parâmetros que estejam aqui dentro dessa região, a gente pode ter essas soluções de buracos negros cabeludos. Para o caso do campo de Proca, né, a gente também pode procurar essas soluções de nuvens e também de buracos negros cabeludos, certo? Então, a gente parte aqui da equação, primeiro a gente vai encontrar a solução de nuvens, né, a solução linear, e depois a gente vai estudar a solução não linear, né? Então, partindo aqui da equação de Proca, né, a gente pode reescrever essa equação dessa forma, né, no caso do campo do buraco negro de Kerr. Só que essa equação aqui, onde esse F alfa beta é o tensor eletromagnético e esse A alfa aqui é o quadro potencial, né? Então, a gente pode reescrever essa equação, por causa do espaço-tempo de Kerr, dessa forma. Só que, e aqui a gente fica, na verdade, com 4 equações de Klein-Gordon, né? Uma equação desse tipo para cada componente desse quadro vetor. Beleza, então, basicamente, o que a gente teria que fazer agora seria resolver essa equação, essas equações, né, assumindo aquela condição de sincronização, né, que é aquela condição lá que a frequência tem que obedecer para a gente ter esses estados ligados. Qual é o problema de resolver essa equação? Né? Que durante muito tempo não se sabia se essa equação ela poderia ser separada, certo? Mas com um trabalho de Frolov e colaboradores, em 2018, né, eles, utilizando as simetrias explícitas e escondidas da geometria de Kerr, eles conseguiram fazer a separação aqui dessas equações, certo? Que torna bem menos trabalhoso o trabalho de encontrar tanto as nuvens quanto essas soluções cabeludas. Então, para fazer essa separação, eles utilizam um ansatz dessa forma, para esse quadro vetor, né, onde esse B é o tensor de polarização, e esse Z é uma função auxiliar. Então, eles reescrevem essa função Z aqui em termos dessas funções, né, essa R só depende de R, esse S só depende de θ, e aqui essa função auxiliar, ela tem uma dependência harmônica nas coordenadas φ e t, certo? E essa dependência dessa forma, né, ela é importante para a gente conseguir obedecer aquela condição de sincronização que a gente precisa ter para ter essas soluções de nuvens. Ok, então substituindo aqui essa forma dessa função auxiliar nessas equações, a gente chega aqui em 2 equações diferenciais ordinárias, né? Uma para a parte radial e outra que depende aqui de θ.
e a gente ter aqui esse lambda, que é a constante de separação. Então, basicamente, o que a gente precisa para encontrar essas nuvens é resolver essa equação radial aqui. Só que, para isso, a gente precisa aqui saber os valores dessa constante de separação. Okay? Então, a gente poderia aqui, por exemplo, resolver aqui. No fundo, a gente teria que resolver essas duas equações ao mesmo tempo, né? Para a gente poder obter aqui esse valor de lambda e encontrar e poder resolver essa equação radial, obedecendo às condições apropriadas de contorno para encontrar as nuvens. Mas o que a gente faz não é bem isso, né? A gente vai utilizar aqui uma expansão para obter uma expressão aqui para essa constante de separação. Num trabalho feito em 2019 por Bauman e colaboradores... Diga. Desculpa, antes que você mude do assunto, há uma pergunta no chat do Ronaldo Batista, que é a seguinte: as soluções no regime não linear são numéricas? Essa foi a pergunta. Sim. Sim, na verdade, tanto as soluções no regime não linear quanto no regime linear, elas são numéricas. Então, para a gente encontrar tanto as soluções de nuvens quanto as soluções de buracos negros cabeludos, elas são, a gente tem que utilizar métodos numéricos, né? Mas, tipo, no caso do buraco negro cabeludo, a gente não vai ter uma expressão analítica para métrica, né? Vai ser uma expressão, vai ser encontrado numericamente. Eu vou mostrar o ANSATS que a gente usa para encontrar essa métrica, né? Mas vocês vão ver que vão ter umas funções lá que elas vão ser determinadas numericamente. Tudo bem? Tá ok, obrigado. Então, nesse trabalho do Bauman, né, ele estuda esses estados quase ligados de campos ao redor de buracos negros, né? E esses campos, eles têm uma forma que é muito parecida com a forma do campo do elétron ao redor do núcleo para um átomo de hidrogênio, certo? Então, a gente pode fazer uma analogia entre esses dois sistemas, e com isso a gente fica mais fácil para a gente identificar o que são certas quantidades, né? Então, aqui, essa figura ela mostra a distribuição do estado fundamental do campo escalar ao redor aqui do buraco negro de Kerr, e aqui a gente tem essa distribuição para o caso de um campo de Proca, né? Então, aqui a gente tem essas setinhas, né, que elas estão aqui indicando o spin desse campo de Proca, ok? E essa diferença aqui que a gente vai ter nessa distribuição, né, vai ser justamente porque, nesse caso do campo de Proca, eu tenho esse spin, certo? Isso vai ficar mais claro mais para frente, né, mas devido a eu ter esse acoplamento aqui entre esse spin do campo e o spin aqui do buraco negro, eu vou ter essa geometria aqui desse campo esférica ao redor do buraco negro, certo? Que vai tornar esse tipo de distribuição mais favorável dinamicamente do que essa distribuição aqui de campo escalar. Ok, mas então, ainda nessa analogia, né, com o átomo de hidrogênio, a gente vai ter aqui umas certas quantidades, né, que a gente pode dizer que são números quânticos, que a gente vai utilizar aqui para identificar esses diferentes estados que eu posso ter dessas nuvens, certo? Então, aqui no caso do campo escalar, eu vou identificar essas nuvens por NLM. No caso do campo de Proca, eu tenho esse NLJM, né, onde esse N vai ser o número de nós, o L vai ser o momento angular orbital, o J, o momento angular total, e o MJ, o momento angular total azimutal. No caso dos átomos de hidrogênio, esses números eles vão corresponder a números quânticos de fato, né? Já no caso aqui desses átomos gravitacionais, isso não vão ser, na verdade, bem números quânticos, né? Até porque quando a gente considera espaços curvos, a gente tem essas quantidades, elas não necessariamente elas vão ser conservadas, né? No caso, por exemplo, do buraco negro de Kerr, a gente sabe que o momento angular total ele não é conservado.
Ok, então fazendo essa análise, né, eles, nesse trabalho, eles fazem uma expansão desses, eles encontram o espectro desses átomos gravitacionais de forma analítica e de forma numérica, certo? Quando eles fazem essa expansão, encontram esses espectros de forma analítica, né, eles conseguem separar essas soluções em soluções que têm uma paridade bem definida, certo? A gente vai ter soluções que elas se transformam, que elas ganham um termo como esse, quando elas sofrem uma transformação de paridade, né? Esse tipo de solução eles vão chamar de modos elétricos, e que se transformam dessa forma, sob transformação de paridade, eles vão chamar de modos magnéticos. Por esse ansatz proposto por Frolov, né, a gente consegue, nesse trabalho, eles mostram que a gente consegue recuperar todos os modos elétricos a partir, utilizando esse ansatz. Já os modos magnéticos, né, no trabalho do Frolov, né, ele diz que tem uma polarização lá que acaba ficando de fora. Só que, num trabalho feito aqui por Dolan, onde ele estuda a instabilidade desses campos de Broca ao redor de um buraco negro de Kerr, ele acaba conseguindo recuperar essa polarização para, pelo menos uma parte desses modos que tem essa polarização, né? E com isso, a gente consegue também recuperar pelo menos alguns desses modos magnéticos. Ok, então o que eles fazem nesse trabalho, né, nessa parte analítica, é propor uma expansão dessa constante de separação em termos desse alfa, né, onde esse alfa ele vai ser aqui esse acoplamento entre a massa do buraco negro e a massa do campo. Né, eles substituem essa expansão nas equações, na equação radial e na equação angular, né, e eles usam um método, esqueci o nome do método, mas, enfim, né, eles substituem essa expansão nessas equações, né, encontram as equações resolvem as equações para uma região próxima do horizonte e no infinito, né, e depois colam essas soluções na região, quando esse alfa é pequeno. Né? Então, com isso, eles conseguem encontrar expressões aqui para esses coeficientes que aparecem aqui nessa expansão. Só que eles só conseguem fazer essa expansão em termos desse alfa pequeno para o caso desses modos elétricos, certo? Para o caso dos modos magnéticos, isso não é possível. Mas nesse trabalho do Dolan, né, ele encontra uma expressão para essa constante de separação para os modos magnéticos, nesse limite aqui desses marginally bound modes, né? Então, quando esse ômega quadrado tende ao m quadrado, né? Então, a gente tem esses modos que eles são marginalmente ligados, a gente consegue encontrar essa expressão aqui. Essa expressão, ela vai para zero, no limite aqui em que esse A vai para zero, né? Mas com ela a gente consegue já calcular as nuvens para esses modos magnéticos. Certo. Então, utilizando aqui essa expansão, eles conseguem recuperar aqui essas frequências, eles conseguem encontrar aqui uma expressão para essa frequência desses modos quase ligados. Quando a gente tem modos quase ligados, a gente vai ter uma parte da frequência que ela vai ser real, uma parte que vai ser imaginária. Só que no nosso caso, como a gente está interessado só nas nuvens, né, então a parte imaginária da frequência ela vai ser igual a zero, e a parte real vai ser, enfim, a frequência total, né? Então, a gente escreve aqui essa expressão para a frequência a partir do resultado obtido nesse trabalho. Como eu falei, essa expressão, ela foi obtida aqui só para esse caso dos modos elétricos, certo? Mas a gente pode, por exemplo, supor, né, como a gente não obteve aqui uma expansão para essa constante de separação dos modos magnéticos, né, então a gente não consegue obter uma expressão como essa. Mas a gente pode supor que essa expressão ela também seja válida para os modos magnéticos, né, e eles fazem isso, e eles mostram que que eles conseguem obter bons resultados também fazendo essa conjectura, certo? Então, a gente pode utilizar essa expressão aqui também para encontrar esses modos magnéticos, certo? Então,
Tá, então aqui no nosso caso, né, essa frequência ela vai obedecer àquela condição de sincronização, né, então esse ômega vai ser igual a m vezes a velocidade angular do buraco negro. Com isso, a gente consegue, a gente resolve aqui essa equação para encontrar aqui uma expressão de alfa em função aqui da velocidade angular do buraco negro, certo? Então, essa expressão aqui, ela vai dar para a gente ela vai corresponder a uma linha de existência vai corresponder a linhas de existência dessas nuvens, né, tanto para modos elétricos quanto para modos magnéticos, e a gente vai se referir a linhas derivadas dessa expressão como sendo linhas de existência analíticas, certo? Beleza, mas para resolver as equações numericamente, né, encontrar essas linhas de existência numéricas, a gente vai utilizar aqui essas expressões para essas constantes de separação para poder resolver a equação radial. Ok, então a gente vai resolver essa equação radial, né, utilizando aquelas constantes de separação, né, que eu mostrei no slide anterior. Para isso, a gente vai considerar aqui uma expansão dessa forma para essa solução radial, vai fazendo essa expansão, substituindo essa expressão aqui nessa equação, né, e fazendo e colecionando esses termos ordem a ordem, a gente consegue encontrar aqui expressões para esses coeficientes Cn, certo? A gente vai escrever esses coeficientes Cn em termos do C0, né, e esse C0 a gente escolhe como sendo igual a 1. Okay? Essa expansão, ela vai dar para a gente a nossa condição de contorno no horizonte de eventos, certo? E a gente vai resolver essa equação aqui utilizando um método de Schulting. O que é isso? Né? A gente vai escolher um valor inicial para o parâmetro de rotação do buraco negro e vai resolver aqui essa equação radial do horizonte de eventos até um ponto, né, que a gente vai definir como sendo o nosso infinito. E a gente vai resolver essa equação várias vezes até encontrar um valor de A para o qual a gente consiga obedecer essa condição de contorno no infinito, certo? Então, quando a gente conseguir um valor de A para o qual a gente obedece essa condição, a gente encontra um valor de uma nuvem, né, de um parâmetro que corresponde a uma nuvem de Procca. Okay, então, aqui a gente coleciona, né, esses resultados numéricos e analíticos. Então, aqui a gente tem um plot que a gente tem aqui a massa do buraco negro multiplicada pela massa do campo, e aqui a gente tem a velocidade angular do buraco negro dividido pela massa, né? Então, basicamente, a gente está usando aqui a massa como fator de normalização. Essa linha em preto que aparece aqui, ela corresponde às soluções de buracos negros de Kerr extremos, certo? Ou seja, a gente só vai poder ter soluções de buracos negros abaixo aqui dessa linha, dessa curva preta, certo? Então, a gente só tem buracos negros de Kerr aqui nessa região meio esverdeada. Certo, esses valores que estão aqui com esse NEL, né, eles correspondem às linhas de existência numéricas, né, que são essas linhas, essas curvas cheias, né, esse azul, amarelo e vermelho, né, são as linhas de existência numéricas, e essas linhas tracejadas, e essas curvas tracejadas, elas correspondem às linhas de existência analíticas. Aqui nesse plot da esquerda, né, a gente plota estados com J igual a MJ igual a 1, e N igual a 0 e diferentes valores de L, e aqui nessa da direita, a gente plota para J igual a MJ igual a 1, L igual a 0 e para diferentes valores de N, né, diferentes números de nó. Beleza, o que a gente consegue observar, né, a partir desses gráficos, né? Então, todas essas soluções no limite em que M tende a 0, elas vão tender aqui a um valor fixo dessa velocidade angular do buraco negro. Isso está de acordo com o fato de que a gente não tem um limite estático para essas soluções, ou seja, a gente não tem nuvens ao redor de buracos negros de Schwarzschild, certo? Então, aqui, à medida que esse M vai a 0, a gente sempre vai ter aqui um valor fixo dessa velocidade angular do buraco negro. Tá.
que mais que a gente pode falar, né? À medida que a gente aumenta aqui... tá. Quando a gente compara essas soluções numéricas com essas soluções analíticas, né, a gente vê que para valores pequenos desse acoplamento da massa, essas soluções, elas são bastante próximas, só que à medida que a gente vai para valores de massa maiores, né, nesse caso aqui dessa linha de existência do estado fundamental, a gente vai tendo aqui a separação dessas linhas. Okay? Já quando a gente considera aqui essa linha em vermelho, né, para L igual a 2, a gente vê que essas curvas, elas se sobrepõem aqui para todo para todo o intervalo aqui dessas funções, certo? Outra coisa que a gente observa também, né, que à medida que a gente aumenta esse valor de L, essas soluções, elas vão aqui estar mais para a direita do que essa solução para L igual a zero. A mesma coisa, o mesmo comportamento a gente tem à medida que a gente aumenta esse valor de N, né, que a gente aumenta o número de nós dessas soluções, né, então a gente vai encontrar soluções aqui mais para a direita. Quando a gente aumenta tanto o valor de N quanto o valor de L, a gente está aumentando a energia dessas nuvens, certo? De forma que a gente de forma que essas linhas vão corresponder, de fato, a valores maiores dessa velocidade angular do buraco negro. Então, essa curva em azul, ela que corresponde a esse estado fundamental, ela vai para um M fixo, ela vai ser a curva que vai estar mais à esquerda, certo? Então, nesse caso, para M igual a 1, eu não vou ter nenhuma outra curva que esteja aqui à esquerda dessa linha, certo? Então, essa curva, ela vai separar aqui esse espaço de fase numa região onde eu não posso ter... onde o meu buraco negro ele vai ser estável a qualquer tipo de perturbação desse campo com esse valor de MJ, e aqui à direita eu vou ter uma região onde eu posso ter instabilidade para esse dado valor de MJ, ok? Por que isso é importante? Vai ficar mais claro quando eu mostrar a solução cabeluda. Ok, acho que é isso. Aqui a gente tem assim tá. Então aqui nessa curva dessa figura da direita, né, a gente destacou aqui 3 pontos, né? Esses 3 pontos, né, vão corresponder a nuvens com sem nós, com um nó e com 2 nós, e a gente vai plotar a forma radial dessas soluções. Certo? Então aqui a gente tem esses pontos, né, que eu mostrei no slide anterior aqui, plotados, né, a parte radial dessas soluções, e o que a gente vê é que, próximo aqui do horizonte, essas soluções elas vão tender aqui a um valor fixo, em todo o regime aqui de R, para todo o intervalo de R, elas vão ter valores finitos, e à medida que a gente tem infinito, essas soluções elas vão a zero. Ok, então isso está compatível com as nossas condições de contorno, está compatível com o que a gente espera de soluções de nuvens, né, de estados ligados ao redor do buraco negro. Certo? À medida que a gente aumenta aqui o número de nós, a gente vai ter que essas soluções elas vão cruzar aqui esse eixo de acordo com o número de nós que elas têm. Então, para n igual a zero, essa solução não cruza esse eixo, para n igual a 1, cruza uma vez, para n igual a 2, cruza 2 vezes. A gente pode também se perguntar como é que é a distribuição dessas nuvens ao redor do buraco negro, né? A que distância essas soluções elas estão do buraco negro, né? Então, essas soluções, né, os campos bosônicos, né, eles vão se distribuir ao longo de uma certa região. Então, da mesma forma, como fica claro aqui, né, estão distribuídos ao longo de... esses campos estão distribuídos aqui ao longo do raio. Mas a gente pode definir aqui essa quantidade, RC, como sendo o valor que maximiza aqui essa função, certo? Então, com isso, a gente consegue definir uma quantidade que a gente vai chamar de raio dessa nuvem de próton, certo? Aqui a gente a gente plota esse raio para para vários estados diferentes.
né, e o comportamento que a gente vê em todos eles, né, é que à medida que a gente vai aqui aumentando o parâmetro de rotação do buraco negro, essas nuvens elas vão ficando cada vez mais próximas do buraco negro. Se a gente olhar aqui para essas curvas, para essa curva em azul e essa curva vermelha, né, que correspondem a soluções para J igual a MJ, a gente vê que à medida que a gente aumenta esse L, né, então essa em azul corresponde a L igual a 0, essa em vermelho corresponde a L igual a 1. Né? Então, à medida que a gente aumenta esse valor de L, a gente vai ter soluções que vão ficar cada vez mais próximas desse buraco negro, certo? Tem um trabalho do Rod, né, em que ele fala que a gente pode estabelecer como um limite inferior para essa posição dessas nuvens ao redor do buraco negro, a órbita luminal, certo? Então, essa órbita luminal vai definir esse limite inferior, né? À medida que a gente chega aqui no buraco negro extremo, né, todas essas quantidades, elas vão, essa órbita, ela tende aqui ao horizonte, né, e se a gente aumenta cada vez mais aqui esse L, né, aumentando também esse J igual a MJ, a gente também vai tendendo ao horizonte de eventos. Né? Então, assim, isso na verdade a gente só testou, isso que eu estou falando agora, a gente só testou melhor para o campo escalar, né? Para o campo de Proca, a gente não chegou a testar para valores muito grandes de J igual a MJ, né? Mas a gente tem essa tendência. Né? Ok, a gente, então, além da gente obter essas soluções lineares de nuvens, a gente também encontrou essas soluções cabeludas, né? E também obteve a solução de estrelas para n igual a 0. Então, para a gente obter essas soluções cabeludas, a gente parte dessa ação, né, onde a gente tem aqui o termo da ação de Einstein-Hilbert, e aqui a gente tem a densidade, densidade lagrangiana associada com a matéria, né, que nesse caso vai ser dada aqui por essa expressão. Então, para a gente obter essa solução, a gente utiliza aqui esse ansatz para métrica, onde aqui essas funções f0, f1, f2 e ômega, elas vão depender só de r e de θ. Para o campo, a gente escreve ele dessa forma, né? Então, a gente vai escrever esse campo aqui como tendo uma dependência harmônica na coordenada φ e na coordenada t, né? Que é importante para a gente conseguir obedecer essa condição de sincronização. E a gente vai ter aqui essas funções V, H1, H2 e H3, que a gente vai ter que determinar, que a gente vai, enfim, que a gente vai ter que determinar, enfim, que a gente vai obter numericamente. Okay, então, aqui a gente tem algumas soluções dessas nuvens de Proca e desses buracos negros com cabelo de Proca, né? E também aqui a gente tem as estrelas de Proca, certo? Então, aqui nesse gráfico, essas curvas em vermelho, elas vão corresponder a essas soluções solitônicas, né? Nesse caso desse gráfico aqui da esquerda, essas curvas vermelhas vão corresponder a essas estrelas de Proca. E aqui essas curvas tracejadas, elas vão corresponder a essas soluções de nuvens, e aqui entre essas duas curvas a gente vai ter essas soluções de buracos negros cabeludos. Então, a primeira solução então, nesse trabalho aqui de 2016, né, os autores, eles encontraram um teorema, eles mostraram que uma estrela de Proca estática, ela tem que ter pelo menos um nó, certo? Então, a gente não vai ter essas estrelas estáticas de Proca com n igual a 0, né? A gente só tem soluções a partir de n igual a 1. Então, partindo desse resultado, eles não generalizam isso para espaço-tempo estacionários, mas partindo disso, eles encontram essas soluções de estrelas de Proca estacionárias só com n igual a 1, certo? Então, a partir desse resultado, né, Herdeiro e colaboradores encontraram essas soluções cabeludas também só a partir de n igual a 1, né? Só essas soluções com pelo menos um nó. Certo? Depois se viu que, na verdade, a gente poderia ter, sim, essas soluções tanto de estrelas de Proca
quantos de buracos negros com cabelo de Broca para n igual a zero, e é nisso que a gente foca nesse trabalho, né? Então, discutir essas soluções para n igual a zero, e a gente compara aqui com as soluções para n igual a 1, e também compara aqui com as soluções para o caso escalar. Beleza, né? Então, o que a gente vê aqui é que esses buracos negros cabeludos, eles vão ser aqui limitados por dois tipos de solução, né? Por duas curvas. Por um lado, a gente vai ter essa nuvem, né? Que vai limitar aqui a região onde eu posso ter essas soluções de buracos negros cabeludos. E, por outro lado, eu vou ter aqui essas soluções solitônicas, certo? Tá. Então, uma coisa que a gente observa aqui, nesse caso, né, é que essas soluções para esses estados fundamentais, né, para n igual a zero, elas ocorrem aqui para um intervalo maior aqui da velocidade angular do buraco negro, certo? Então, certo. Então, isso acontece porque, no caso, para esses estados mais excitados, eu vou ter um valor mínimo maior dessa velocidade angular que eu vou precisar para manter essas nuvens presas ao redor do buraco negro, certo? Então, aqui, como n igual a 1 corresponde ao estado excitado, ele vai corresponder aqui ao intervalo menor dessa velocidade angular. Outra coisa que a gente observa é que esses estados excitados, eles também vão pegar aqui um intervalo maior de massa para o qual eles podem existir, certo? Essas características, elas se assemelham aqui ao que a gente tem quando a gente compara o caso de Broca com o caso escalar, certo? Nesse caso, né, essa diferença aqui do intervalo da velocidade angular, né, dela ser maior para o caso de Broca do que para o caso escalar, isso é uma manifestação do fato de que para o caso de Broca, a gente, o efeito da superradiância, ele é maior, ele vai ocorrer para um intervalo maior aqui de velocidade angular do buraco negro. Outra coisa que a gente vê aqui nessas curvas, né, quando a gente olha para as soluções solitônicas, que no caso do campo escalar, né, a gente vê que essa curva, ela dá várias voltas, né, então ela dá uma volta aqui, dá uma volta aqui, dá uma volta aqui, né. Já no caso dessa solução de Broca, né, a gente não conseguiu explorar muito aqui essa região onde essas soluções, ela dá essas voltas, né, então a gente conseguiu só aqui obter essa primeira voltinha, né, só até um pedacinho, né, não conseguiu avançar mais além dessa volta, né. Por que isso acontece? Porque aqui nessa região onde essa solução ela dá essa volta, a gente vê que a gente está numa região que a gente está muito próximo aqui dessa curva que corresponde aos buracos negros de Kerr extremos, certo? Isso significa que essas soluções, elas vão corresponder a soluções muito compactas, o que torna mais difícil fazer esses cálculos numéricos. Para a gente ver melhor essa compacticidade, a gente define essa compacticidade inversa, né, em termos aqui desse raio, né, que é o raio perimetrial, e é um raio que ele envolve ali 99% da massa dessa estrela, né, e aqui a gente tem isso dividido por 2, M99. Né, então, por que 99%? Né, porque essas soluções bosônicas, né, elas não vão ter uma superfície rígida, né, no sentido de que elas não vão ter uma superfície que vá corresponder ali a uma descontinuidade na energia, certo? Elas vão se estender, a princípio, até o infinito, certo? Por isso que a gente define esse raio dessa forma. Ok, então, à medida que essa compacticidade inversa, ela se aproxima de 1, a gente vai se aproximando cada vez mais de um objeto que ele vai ser tão compacto quanto um buraco negro de Schwarzschild, certo? Então, aqui a gente analisa essa complexidade inversa para o caso escalar, e aqui para o caso, que é esse pontilhado aqui, e essas curvas em vermelho são para o caso de Broca, certo? Então, aqui a gente vê, no caso escalar, né, que mesmo nos pontos aqui onde a gente tem essas curvas, a gente ainda está aqui a uma certa distância desse valor igual a 1,
né? Então, a gente ainda consegue fazer essas computações numéricas. Já para o caso n igual a zero, a gente vê que essa curva aqui, nessa região onde a gente tem onde a gente tem essa curva, ela já está muito próxima desse valor de 1, certo? Ou seja, ela corresponde, essa região corresponde a soluções extremamente compactas. Esses quadradinhos pretos aqui, eles correspondem aos pontos nessas soluções onde a gente tem a presença de ergorregião pela primeira vez, certo? Então, a partir desses pontos, nessas curvas, a gente tem a presença de ergorregião. Então, outra coisa que a gente faz, né, é pegar algumas soluções específicas para comparar nesses dois casos, né? Então, essas figuras que a gente vai comparar aqui, deixa eu voltar rapidinho aqui, né? Então, correspondem aqui essas duas estrelas, né? Então, nesse caso, a gente está pegando duas soluções de estrelas de Proca, uma com n igual a 0 e uma com n igual a 1, né? Mas correspondendo aqui ao mesmo valor da frequência ou dessa velocidade angular. Velocidade angular do buraco negro. É do buraco negro não, né, no caso, que é uma estrela de Proca. Enfim. Tá, então a gente está pegando aqui esses dois pontos e a gente vai comparar essas duas estrelas de Proca para ver o que muda de um caso para outro. Aqui a gente mostra lá no trabalho plot para todos os parâmetros aqui, para todas aquelas funções que aparecem lá na métrica, certo? Para o caso n igual a 0, basicamente essas funções elas vão ser mais suaves e vão ser monotônicas, certo? Para o caso para n igual a 1, né, a gente já vai ter aqui essas protuberâncias que vão aparecer nessas funções, né, e a gente vai ter lá para uma das funções, né, essa função ela já não vai mais ser monotônica. Só uma coisa, né, que aqui, esse raio que a gente está plotando, né, a gente está plotando essa função em termos de um raio compactificado, né, para a gente poder pegar todo o espaço, né, então vai pegar aqui esse R igual a 1, ele vai corresponder a gente pegar até o infinito. Esse termo igual a 1 vai corresponder a gente pegar um raio que vai até o infinito, na verdade. Aqui a gente plota também, a gente compara também as funções lá que aparecem no quadripotencial, certo? Aqui para n igual a 0, aqui para n igual a 1. E aqui a gente vai ver que em todas essas funções do potencial, né, vai ficar claro esse caráter da gente ter um nó, né? Então, todas a gente vai ter aqui essas soluções cruzando aqui esse eixo. Aqui a gente plota também o termo que corresponde aqui à densidade de energia dessa estrela. Nesse caso, para n igual a 0, né, o que a gente vai ter é uma solução que ela vai, para n igual a 0, ela vai ter aqui um valor, né, e ela vai decrescendo monotonicamente, né. Então, basicamente, a gente vai ter, nesse caso, uma solução que ela vai ter uma distribuição esférica. Quando a gente olha aqui para o caso para n igual a 1, né, a gente já vai ter aqui essa protuberância, né, não vai mais ser uma distribuição monotônica, que vai corresponder aqui a uma distribuição tipo um Saturno, certo? A gente vai ter uma parte central e depois vai ter mais alguma outra distribuição aqui num certo raio. E aqui a gente plota também a densidade de momento angular, certo? Aqui para n igual a 0. E aqui para n igual a 1, né, isso já é o resultado de um outro trabalho, né, do Herdeiro Colaboradores, né, mas uma coisa interessante é que a gente tem aqui, nessa solução, uma região onde o momento angular da estrela, ele se inverte, certo? Aqui a gente tem um momento angular, densidade de momento angular positivo, aqui é negativo e aqui é positivo novamente, né? Então aqui a gente tem uma região onde a gente tem essa inversão de momento angular. Aqui a gente também compara soluções de buracos negros cabeludos, né, com diferentes parâmetros. Nesse caso, a gente vai pegar uma solução aqui, essas soluções, né, a gente pode pegar parâmetros que eles correspondem a buracos negros, que eles estão mais próximos aqui
dessas nuvens, né? Então, isso vai corresponder a um buraco negro que ele seja mais parecido com um buraco negro de Kerr, né? Então, vai ser um buraco negro cabeludo tipo Kerr, ou a gente pode pegar pontos que eles estejam aqui mais próximos dessa solução solitônica, né? Então, nesse caso, a gente vai ter um buraco negro que ele vai ser não tipo Kerr, digamos assim, né? Ele vai ser mais diferente do que esse tipo Kerr. Né? Então, a gente vai pegar parâmetros aqui que estão correspondentes aqui a esses triângulozinhos, né? Então, a gente vai pegar aqui esse buraco negro cabeludo 1, que ele vai ter esses parâmetros, certo? Então, nesse caso, aqui a gente vai ter, esse M corresponde à massa total do sistema, esse MH vai corresponder à massa no horizonte, né? Então, basicamente, a massa que está na parte central. E a gente vai ter aqui também esse momento, esse Jzinho aqui, né? Ele vai ser esse momento angular J dividido por M quadrado. Nessas quantidades também vai ser o momento angular total, e aqui o momento angular medido no horizonte de eventos. Nesse caso, esse buraco negro 1 que a gente está pegando aqui, né, ele vai ser um buraco negro que ele está bem próximo aqui dessa solução das nuvens, né, então ele vai ser um buraco negro tipo Kerr, né? Então a maior parte da massa desse buraco negro vai estar no horizonte, e a maior parte do momento angular também vai estar no horizonte, certo? Quando a gente vai pegar um outro buraco negro aqui correspondendo a esse outro triângulozinho, né? Nesse caso, a gente já vai ter uma parte considerável dessa massa que vai estar na nuvem, e também quase todo o momento angular desse objeto vai estar na nuvem, certo? Então, a gente comparando aqui essas quantidades, né? Então, a gente vê aqui que a quantidade de momento angular que vai estar no horizonte, ela vai ser muito pequena comparada aqui com o momento angular total. Ok, aqui a gente vai comparar essas quantidades para esses dois buracos negros, certo? Então, o que a gente vê aqui... aqui, esse buraco negro tipo Kerr... deixa eu voltar aqui rapidinho. Esse buraco negro aqui, tipo Kerr, né, ele vai obedecer o limite que a gente tem para o parâmetro de rotação do buraco negro de Kerr, certo? Que aquele Azinho ele tem que ser no máximo igual a M, né? Então, a gente tem o buraco negro extremo. Né? Então, esse caso aqui, desse buraco negro, a gente vai obedecer essa condição tanto para esse J no total, quanto para o J do medido no horizonte. Já para esse caso desse outro buraco negro aqui, a gente vai extrapolar essa situação. Né? Então, ele não vai obedecer a esse limite que a gente tem para o buraco negro de Kerr. Ok, então aqui a gente vai comparar esse primeiro buraco negro aqui também com uma solução de Kerr, né? E a gente vê que essas soluções, elas são até bastante semelhantes, certo? Nesse outro caso, né, a gente já tem aqui uma solução que ela vai ter um comportamento mais diferente, certo? A gente tem aqui essa estrutura diferente. Né, aqui é a mesma coisa, a gente vai ter, nesse primeiro caso, a gente vai ter uma coisa... Caiu? Voltou. Nesse primeiro caso aqui, desse buraco negro, a gente tem uma coisa mais suave, nesse outro a gente já tem uma coisa que é mais retona, assim. Então, se a gente fosse comparar essas... eu não coloquei a outra lá, mas se a gente fosse comparar aqui essa função com o caso da estrela de Broca, né, a gente ia ficar mais evidente aqui que esse buraco negro, né, ele já parece, ele já fica parecendo mais com uma estrela, com o comportamento de uma estrela de Broca do que com um buraco negro, né, então aqui ele tem um comportamento meio misturado, né, que mistura essas características da estrela de Broca e do buraco negro, né. Então, nesse caso, seria mais certo, digamos, falar que nesse caso a gente tem uma estrela de Broca com um buraco negro no seu centro, né, já que a maior parte da massa e do momento angular está na nuvem, né, não no horizonte. E quando a gente olha aqui, esse é o escalar de Ritz, né, que a gente plota para essas duas soluções,
né? E no caso desse buraco negro, desse buraco negro 2, né? A gente tem aqui essa protuberância aqui nessa solução, né? E esse escalar de Hit, né? Ele é sensível aqui a essa estrutura da matéria, né? Essa densidade da matéria, né? Então, por isso que que tem uma concentração de matéria, de massa e momento angular maior na nuvem, a gente vai ter aqui essa protuberância nesse escalar de Hit. Ok, aqui a gente bota essa densidade de energia, né, dessas soluções. Basicamente, o que a gente tem aqui, né, é que para esse segundo buraco negro, né, a gente vai ter valores bem maiores para essa densidade de energia do que esse buraco negro 1. E aqui a gente tem a morfologia aqui a gente tem aqui superfícies de densidade constante, né, para diversas soluções, né, então aqui nesse caso a gente tem para o campo escalar para n igual a zero, né, aqui para uma estrela de bósons, né, aqui para uma estrela de Proca para n igual a zero, e aqui para uma estrela de Proca para n igual a 1, certo? Então aqui no caso escalar, né, a gente tem essa solução, né, ela vai ter uma estrutura que vai ser toroidal, certo? Então, esse tipo de solução, ele não vai ser muito favorável dinamicamente, né? A gente não espera que a gente tenha um objeto como esse, a gente não espera que um objeto com essa morfologia, ele seja estável, né? Já no caso da estrela de Proca para n igual a zero, a gente tem aqui essa estrutura esférica, né, que já parece ser dinamicamente mais favorável, né, para n igual a 1, esse corresponde no caso, a solução fundamental, né, que a gente espera que seja a que a gente vai encontrar na natureza. E já para essa solução de Proca para n igual a 1, a gente tem aqui essa estrutura tipo um Saturno. Né? Então, quando a gente bota um buraco negro, digamos assim, dentro dessas estruturas, né, basicamente o que a gente vai ter ali vai ser que esses buracos negros eles vão perturbar, né, esses sistemas, né, e a gente vai ter aqui essas soluções correspondentes. Né? Então, aqui a gente tem um buraco negro com cabelo escalar para n igual a zero, aqui um buraco negro com cabelo de Proca para n igual a zero, e aqui um buraco negro com cabelo de Proca para n igual a 1. Ok, então, nesse trabalho a gente analisou um campo escalar ao redor de um campo de Proca, aliás, ao redor de um buraco negro de Kerr, e a gente considerou primeiro as soluções de nuvem, né, as soluções lineares, a gente comparou essas soluções com um caso escalar também, e posteriormente a gente... e essas nuvens, né, elas podem se formar espontaneamente, né, o que isso significa? Se a gente tem um módulo que ele está na região ali, que ele tem uma frequência ali, que está abaixo daquela frequência crítica, né, então ele está numa região ali, esse módulo está sujeito à superradiância, né, então esse módulo, ele vai perder momento angular, ele vai retirar momento angular do buraco negro, e massa desse buraco negro também, né, até que a gente obtenha, até que a gente sature aquela condição lá, daquela frequência crítica, certo? Então, isso ilustra um processo de formação de nuvem de forma espontânea, certo? À medida que a gente considera que essa nuvem, ela fica pesada, digamos assim, que a gente considera a contribuição para a geometria, a gente pode ter soluções de buracos negros cabeludos, certo? Esses buracos negros cabeludos, eles vão bifurcar a partir dessa linha de existência da nuvem fundamental, né, que corresponde aqui a n igual a 0, L igual a 0, J igual a MJ igual a 1, certo? Então, isso vai limitar, por um lado, essas soluções de buracos negros cabeludos, e, por outro, a gente tem as soluções solitônicas que vão limitar aqui essa região onde a gente pode ter esses buracos negros. No caso do campo escalar, a gente só pode ter nuvens quando esse L ele for diferente de zero, né? Então, a gente vai ter aquela figura lá que eu mostrei do trabalho do Bauman, né? A gente vai ter o buraco negro no centro, né? Como se fosse uma estrutura toroidal ao redor do buraco negro.
Já no caso do campo de Proca, devido a gente ter essa interação entre o spin do buraco negro e o momento angular, e o spin, a gente tem a interação do spin do buraco negro com o campo, a gente pode ter nuvens que vão aparecer mesmo para L igual a zero, certo? De forma que a gente pode ter aquela estrutura, essa distribuição esférica do campo ao redor do buraco negro. Então, isso indica que além disso, né, a gente sabe que essas soluções, essa morfologia dessas estruturas, dessas superfícies de densidade constante para as estrelas de Proca, para o estado fundamental, vai ter uma forma toroidal, enquanto para uma estrela de Proca fundamental, a gente vai ter uma estrutura que é esférica, certo? Então, isso vai ser algo que vai ser mais favorável dinamicamente. Então, isso indica que provavelmente também vai ser mais fácil a gente ter um buraco negro com cabelo de Proca do que um buraco negro com cabelo escalar, certo? Então, essas soluções de buracos negros cabeludos, né, é interessante a gente investigar observáveis astrofísicos, né, então a gente encontrar coisas que a gente possa procurar quando a gente faz observações de ondas gravitacionais, faz imagens de buracos negros, né, então tentar encontrar se essas nuvens, elas deixam algum imprint, né, deixam alguma assinatura nesses observáveis astrofísicos, né. Então, existem trabalhos que eles investigam essas sombras desses buracos negros, né, e a gente, quando a gente tem buracos negros que eles são buracos negros de cabelo do tipo Kerr, essas diferenças podem ser muito pequenas, né, então fica difícil da gente conseguir, pode ser difícil da gente diferenciar esse buraco negro de um buraco negro de Kerr. Mas à medida que a gente vai deixando a nuvem mais pesada, né, que a gente vai tendo um buraco negro que ele se afasta mais da solução de Kerr, a gente pode ter sombras que elas sejam bastante diferentes das soluções de Kerr, por exemplo, né? Além disso, tem trabalhos que eles investigam essas assinaturas dessas nuvens em ondas gravitacionais, né? Então, tem um trabalho em particular, né, que ele analisa um sistema formado por uma nuvem ao redor de um buraco negro, né? E esse buraco negro ele faz parte de um sistema binário, né? E ele analisa como é que e que ele encontra, na verdade, né, que essa interação entre esses buracos negros faz com que tenha a transição entre os estados dessa nuvem, né, da mesma forma como a gente tem para um átomo de hidrogênio, né, quando a gente dá energia para esse átomo ele salta de nível, né, ele vai ter uma transição de nível, e isso vai dar um observável físico, né, então a gente teria uma situação semelhante para esse tipo de estrutura, né, então parece bem interessante e bem promissor da gente observar nos próximos anos. Ok, então é isso. Obrigada. Obrigada pela atenção. Obrigado novamente pelo convite. Então, muito obrigado, Carolina, pela excelente apresentação. Eu convido todo mundo a abrir os seus microfones para a gente agradecer com um aplauso. Bom, então agora a gente passa para as perguntas, né? E, bom, há algumas perguntas no chat. A primeira delas é do Gabriel Almeida. Gabriel, você quer abrir o seu microfone para fazer a pergunta? Oi, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado, professora Carolina, pela ótima apresentação. É tudo muito interessante e tal. Eu queria entender um pouco melhor sobre o papel da massa dos campos, né, sobre a existência de todas essas estruturas de nuvem. No caso, campos que não têm massa, eles não teriam condições nenhuma de formar essas estruturas de estados ligados, estruturas de nuvem. Queria entender um pouco melhor, no caso, o papel da massa dos campos, se você puder falar um pouco. Posso falar sim. Deixa eu voltar lá na apresentação. Então,
para a gente ter essa estabilidade superradiante, né? Então, tipo, a gente sempre pode ter esse tipo de essas soluções de nuvens quando a gente tem sistemas que eles são sujeitos a essa estabilidade superradiante, certo? E para a gente ter essa estabilidade, a gente tem que ter aqui alguma estrutura que mantenha esses módulos presos ao redor do buraco negro, certo? Então, a primeira sugestão para esse tipo de situação, né, a sugestão foi utilizar aqui um espelho esférico que prende aqui esse modo aqui em volta, certo? Quando a gente tem um campo massivo, essa massa ela vai impedir que esse buraco, que esse modo ele se propague para o infinito, certo? Como é que eu posso explicar melhor? Então, existem trabalhos que eles impõem aqui uma condição tipo espelho, mesmo ao redor do buraco negro, né? Quando a gente olha, por exemplo, para modelos análogos, a gente vai ter a parede que prende a parede do recipiente, ela vai ter esse papel de dar essa condição tipo espelho, né? Que condição que prende esse campo aqui em volta. Mas numa situação astrofísica, né? A coisa mais simples seria realmente pegar esses campos macios, né? Então, não sei se para campos não macios, se a gente poderia ter alguma outra coisa aqui impedindo esses campos de se propagar para infinito, né? Não sei se... Ok. Esse Mzinho J que você tem aí é exatamente a massa do campo, ou não? Esse MJ aqui? Não, isso aqui Sim. é o momento angular azimutal. Ok, tá bom. Tá bom. Ok, tá bom, muito obrigado. Nada. Obrigado, Gabriel, pela pergunta e Carolina pela resposta. Bom, seguindo aqui no chat, né, a Jaiana Antunes agradece. E há uma pergunta do Alisson Silva. Alisson, você quer fazer a sua pergunta por microfone? Ele está dizendo que a conexão não é boa. Bom, ele escreve o seguinte: há uma métrica interessante chamada métrica C, que ele bota entre parênteses, C-metric, cujos modos quase normais foram analisados recentemente, em agosto de 2020, que descreve um par de buracos negros acelerados e em rotação. Os teoremas de Noether são específicos para buracos negros de Kerr ou devem também valer para uma métrica dessa forma com buracos negros acelerados? Bom, só para complementar, né, o professor Alberto Sá faz um comentário dizendo a métrica C tem vários problemas que impedem a formulação de teoremas Noether usuais. Bom, então, é só um complemento, não sei se a Carolina gostaria de adicionar alguma coisa. Bom, assim, eu não conheço essa métrica C, né? Mas, assim, os teoremas de Noether, em geral, assim, o que eles assumem é que o campo, ele tem que ter a mesma simetria do buraco negro, certo? Então, por exemplo, se para a gente ter um campo escalar ao redor de um buraco negro estático, né? Então, esse campo escalar, ele teria que ter essa mesma simetria do buraco negro, certo? E isso acaba impedindo a gente de ter esse tipo de solução, né? Então, nesse caso, esses sistemas que eles têm superradiância, né, a gente consegue... Então, tipo, a gente tem vários teoremas de Noether, na verdade, né? E às vezes até tem uma certa confusão, assim, na literatura, né, sobre a hipótese de Noether e o teorema de Noether, né? Mas esses teoremas de Noether, a gente tem vários tipos de teorema, né? Muitos deles são para esses buracos negros estáticos. Eu não sei bem como é para buracos negros estacionários, mas a gente consegue evitar, digamos, esses teoremas de Noether, assumindo essa dependência harmônica na coordenada φ e na coordenada t, né? Com isso a gente consegue evitar esses teoremas e encontrar essas soluções de estados ligados. Não sei se respondeu. Bom, o professor Alberto mandou uma referência também no chat, que talvez sirva para complementar a discussão. E o Alisson também faz mais um comentário.
Bom, acho que você está vendo aí no chat, né? Então eu não preciso ficar narrando para você. Mas, enfim, o Alberto continua com comentários. Não é da mesma classe de Kerr, ela tem singularidades, enfim. Bom, acho que a pergunta foi respondida dentro do, do contexto aqui da discussão. E se vocês quiserem continuar essa discussão posteriormente, eu acho que, enfim, o Alisson pode escrever para o Alberto e para a Carolina, ou para a Carolina, ou para o Alberto, enfim, qualquer combinação desse pessoal. Bom, deixa eu voltar aqui no chat. Tá, teve a pergunta do Alisson, aí o professor Crispino diz que a apresentação foi excelente, ele te dá parabéns, ele diz que é suspeito, mas que ele não pode deixar de registrar. E ele foi prontamente... tem. Temos um... e o professor Gabriel Menezes, prontamente, enfim, disse que a apresentação foi ótima mesmo, enfim, que essa suspeição não é, enfim, o elogio é totalmente pertinente. Bom, eu acho que tem uma pergunta do Caio. Aí depois do Luiz tem uma pergunta do Caio. Caio, você pode fazer a sua pergunta. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Não sei se a Carolina consegue te ouvir, Caio. Pois é, porque eu estava até falando podia fazer. Eu assisti o seminário ao vivo e assisti o seminário online também, que eu tenho os dois aqui ligados. Tá certo, pessoal. Bom, primeiro, obrigado, Carol, pelo seminário. Eu só queria adicionar um pouco a discussão, né, sobre a massa do campo, né? Em geral, se tu tem uma estrutura de plasma, a frequência do plasma ele faz um papel de massa do campo efetiva que pode aprisionar esses campos, né? Chegou até a fazer um trabalho sobre o assunto, mas isso depende de várias hipóteses sobre o plasma, sobre a questão de temperatura e como ele se comporta em determinados limites, né? Então não é uma coisa simples e direta de se fazer. Mas tu pode escrever, por exemplo, uma equação efetiva tipo Proca, um buraco negro com plasma ao redor. Mas a pergunta que eu queria fazer era sobre a estrutura dessas nuvens. Desculpa, eu posso só fazer uma pergunta no que você falou? A natureza desse plasma, ele é descrito por que tipo de campo, no caso? É um campo de calibre não abeliano, por exemplo? Eu não sei te falar com certeza, mas em geral, assim, se tu pega, por exemplo, qualquer livro desses de plasmas, tu vai olhar uma equação lá que é muito parecida com a equação de Proca. Assim, por campo eletromagnético normal, né, o campo vetorial que tu tens, mas tu tem um termo lá que vai depender da distribuição de carga no meio. E essa distribuição de carga no meio que vai te ditar essa massa efetiva do... Mas aí são em certos regimes, tá? Porque, por exemplo, se pega temperaturas e outros efeitos, acaba que essa aproximação vai por água abaixo. Ok, muito obrigado. Nada, sem problema. A pergunta que eu tinha é sobre a estrutura dessas nuvens escalares, né? Porque a gente costuma fazer a correspondência, eu acho que a Carol fez muito bem no seminário, da nuvem escalar e do buraco negro com cabelo. E essa dependência acaba extrapolando em alguns casos e funcionando muito bem. Mas, por exemplo, essas nuvens, é essencial que exista o buraco negro no centro, né, para poder ter um dos elementos para formar essas nuvens. Mas nem sempre, assim, estrelas de bósons, por exemplo, elas interpolam com soluções de buracos negros com cabelo escalar de uma maneira muito natural. Então, eu imagino que nessa transição, se tu não tem nuvens quando tu não tem buraco negro, mas tu tem estrelas de Proca quando tem buraco negro, nessa transição tu deve perder alguma informação quando tu trata os campos no regime de campos teste. Aí a minha pergunta vocês têm alguma ideia desse tipo de comportamento? Por exemplo, traço o perfil do campo escalar
e vê que ele começa a falhar para buracos negros muito, muito pequenos, né, em relação à escala de massa do campo, por exemplo? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Eu não sei, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, né? O que tu está falando é que tu pode ter soluções de proca com buraco negro no centro, mas sem ser um buraco negro cabeludo. É isso? Não, deixa eu pensar. É assim, o que vocês tratam é campo teste, certo? Tem os campos testes, então é o campo, não analisa o back reaction na geometria, ok? Se tu não analisa o back reaction, sem um buraco negro, tu não consegue configurações presas. Porque vai ficar faltando um elemento para tu teres essas configurações presas. No entanto, se você considera o back reaction, você tem estrelas de bósons, de Proca, no caso, né? Que interpolam com as soluções de buraco negro. Você pode diminuir a massa, atender o limite da massa do buraco negro a zero na solução escalarizada, na solução com cabelo escalar, que a ponta do limite é uma estrela de Proca. Entende? Então, assim, o campo teste, para descrever o perfil do campo escalar ao redor do buraco negro, ele só deve ser válido até certo ponto, até certa massa do buraco negro, eu imagino. Aí eu queria saber assim, se existe alguma estimativa do limite de massa do buraco negro que a gente pode ter para soluções de teste funcionarem. Eu não sei te responder bem, né? Como é que faz essa parte. Porque acho que isso talvez dependa também, né, de fazer uma análise da formação dinâmica desse tipo de solução, né? Porque basicamente, pelo assim, como a gente resolve para encontrar as nuvens, né? A gente dá uma solução, um valor inicial, dá um chute inicial, né? Resolve as equações até a gente obedecer aquelas condições de contorno. Quando vai fazer para o caso não linear, é basicamente a mesma coisa. A gente precisa de um profile, de algumas condições, dar um chute inicial para algumas quantidades, e a partir daí a gente evolui as equações, certo? Então, basicamente, nesse sentido, as situações, elas são parecidas, né? Então, quando eles fizeram, por exemplo, esse trabalho do professor Herdeiro, né, dos colaboradores, que eles encontraram essas soluções de buracos negros cabeludos, eles não conheciam as soluções de nuvem, né? O que eles tinham eram as soluções de Proca, das estrelas de Proca para n igual a 1, né? Então, a partir daí que eles foram obtendo essas soluções, né? E a partir daí, tipo, pegando os valores, vai ajustando os parâmetros para valores próximos até conseguindo pegar toda a região onde a gente tem esses buracos negros cabeludos, certo? Então, basicamente é isso. Aí, enfim, então eu imagino que o inverso seja verdade, né? Quer dizer, no caso, por exemplo, do caso escalar, o que foi feito primeiro foi o contrário, né? Então, partindo, quer dizer, nem sei. Mas, enfim, eu imagino que partiu primeiro das soluções de nuvens para depois, para chegar nas outras soluções, até chegar lá no regime das soluções bosônicas. Então, enfim, não sei se existe faz sentido pensar assim num limite para isso. Entendo. E também essas soluções com nuvem, elas só existem com buracos negros com rotação, né? Precisa ter rotação, né? Estrelas de Bóson não necessariamente também precisa. Eu imagino que deve ser alguma coisa relacionada também à escala de energia, né? Porque, no fundo, o que tu está desprezando é o TMNI gravitacional lá dentro das equações de Einstein, né? Então, se a escala de energia do buraco negro for da mesma ordem, por exemplo, do campo escalar, talvez tu tenha algum problema aí. Então, acho que talvez esse limite possa ser analisado olhando as equações de Einstein. Mas eu entendi, obrigado. Qualquer coisa a gente discute depois do seminário. Uma das poucas discussões que não é via Google Meet ou Zoom, isso é um grande privilégio nesse momento. Bom, então, obrigado, Caio e Carolina, pela discussão. E há uma pergunta do Felipe, do professor Felipe França. Felipe, você pode abrir o seu microfone para fazer a pergunta?
Parabéns pela apresentação. Eu vou fazer uma pergunta parecida com o que eu fiz na apresentação do Caio, que vocês usam o campo de Proca, né? A minha questão é sobre o campo de Proca em si, porque ele tem uma descontinuidade, né, no limite de massa zero, no VDVZ, que o torna não físico, né? Então, além de vocês, vários e vários grupos fazem cálculos. Eu queria saber se o mais correto não seria usar um campo de Stuckelberg, que não tem esse problema, e se vocês consideram só como modelo mesmo de Proca ou tem algum fundamento físico nele? Assim, eu não conheço esse outro campo que tu citaste, mas porque essas soluções, né, que a gente procura, elas surgem como modelos de matéria escura, certo? Então, a princípio, a matéria escura, a gente tem uma certa liberdade, digamos assim, para escolher o que a gente pode trabalhar, né? Então, tem vários trabalhos que eles utilizam esse campo escalar, né? Que muitas, em geral, as pessoas viam apenas como sendo um modelo para a gente trabalhar com campos de spin diferentes de zero, né? Mas quando a gente considera essa questão da matéria escura, né? Então esses campos escalares eles podem de fato ser utilizados para modelar essa matéria escura, né? Então acho que o campo de Proca seria a mesma coisa, né? Mas enfim, eu realmente não conheço esse outro campo e então não sei te dizer se seria melhor trabalhar com ele ou não, mas os trabalhos que eu vejo falando sobre isso, né, eles utilizam o campo escalar, ou um campo de Proca, ou também áxions, né, como para modelar essa matéria escura. Se eu puder só falar, o campo Stuckelberg, ele é um campo vetorial com massa, só que para resolver esse problema do DDVZ, ele é acoplado com o campo escalar. Aí ele mantém a simetria de gauge, né, do campo eletromagnético e resolve os problemas. Então, basicamente isso. Obrigado pela resposta. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Felipe. Carolina, eu vou aproveitar e também fazer uma pergunta / comentário. Esse comentário pergunta do Felipe com relação ao campo de Stuckelberg, eu acho que a forma mais econômica de você conectar os seus resultados com o que o Felipe está propondo é você incluir o termo de massa do campo de Proca como sendo somente a componente transversa do campo de calibre. Ou seja, como se o seu campo de calibre, o termo m ao quadrado, a ao quadrado, fosse a componente transversa do campo ao quadrado. Porque a componente transversa do campo de calibre abeliano ela é invariante de... Quer dizer, o campo de calibre, se você projetar ele para o setor transverso, ele se torna invariante de calibre. E aí isso seria a versão, vamos dizer assim, não local do campo de Stuckelberg, que o Felipe está falando. Agora, também se eu entendo bem, as equações clássicas de Proca, elas impõem a condição de transversalidade do campo, né? Então, ou seja, a quadra-divergência do campo é zero. Sim. Então, acho que tem uma conexão. Bom, esse era o comentário. E a minha pergunta é, também, em tese, né, você poderia incluir termos de massa via acoplamentos não mínimos, né, ou seja, termos de massa que têm origem gravitacional. Ou seja, se você acoplar estruturas de curvatura com potências de A ou com um F mini, por exemplo. Eu não sei se há estudos nessa direção, enfim, com esses acoplamentos não mínimos, que você teria agora um parâmetro de origem gravitacional que poderia competir com a massa do campo em si. Bom, assim, eu sei que porque a superradiância, né, ela é uma forma que a gente tem de gerar essas soluções cabeludas, né, que a gente pode gerar
essas nuvens dinamicamente, e essas nuvens iriam ficando pesadas até gerarem essas soluções cabeludas, né? Mas a gente tem trabalhos que eles exploram esse lado que tu estás falando, né? Então, de considerar acoplamentos não mínimos entre o campo, no campo, né? E com isso obter essas soluções, obter soluções solitônicas e obter buracos negros cabeludos. Uhum. Legal. Depois eu vou pedir para você as referências, então. Tá bom. Obrigado, Carolina. O Caio mandou uma referência. Obrigado, Caio. E o Gabriel Almeida, ele já fez pergunta, mas ele diz que ele ainda tem perguntas. Se tiver tempo e espaço. Bom, espaço a gente certamente tem. Tempo, eu não sei. Talvez a palestrante aqui tenha que limitar. Não, eu estou sem problema. Então tá ótimo. Então, pode falar, Gabriel. Ok, ótimo. Muito obrigado pelo tempo e pelo espaço. Só uma pergunta rápida sobre essas soluções exatas que vocês conseguem. Vocês estão resolvendo simultaneamente a equação de Einstein e a equação de Maxwell com massa, tendo o tensor de energia momento, ou vocês estão tratando a existência do campo como sendo uma perturbação, e daí não teria um tensor de energia momento para isso? Não, tem o tensor energia momento. Tá, tudo bem, ok. Porque Caio tinha comentado algo que me deixou um pouco confuso. A outra coisa sobre a história do No-Hair Theorem, porque eu acho que eu tenho uma confusão. Eu acreditava que o que o teorema de No-Hair falava é que, em geral, buracos negros são descritos por poucos parâmetros, uma quantidade finita, certo? Mas as suas soluções, pelo que eu entendi, ela tem também uma quantidade finita de parâmetros que descreve completamente o buraco negro. E daí eu acho que eu estou entendendo alguma coisa errada, eu não sei. No caso, essas soluções suas, vocês encontraram tanto exatas como numéricas. Elas têm uma quantidade finita de parâmetros para descrever a solução, ou elas precisam de uma quantidade infinita de parâmetros? Uma quantidade finita de parâmetros. Só que, assim, o que a gente tem, né, nessa conjectura de No-Hair, né, é que esses buracos negros, né, eles deveriam depender só de quantidades, né, ser descritos apenas por quantidades com as quais a gente tem uma lei de Gauss associada, certo? Que é o caso do buraco negro de Kerr, né? Então, a gente tem a massa, a carga e o momento angular, a gente tem uma lei de Gauss associada a cada um deles, né? Nesse tipo de buraco negro, nesses buracos negros cabeludos que a gente estuda, né? Aí eu não lembro bem como é essa classificação, né? Mas tem uma classificação de buraco negro primário, buraco negro cabelo primário, cabelo secundário, né? Que aí tu divides, né? Os buracos esses cabelos que vão ter essa lei de Gauss associada e outros que eles não vão ter uma lei de Gauss associada, mas que tu ainda vai ter uma carga associada a esses cabelos, né? Então, é isso que acontece nesses buracos negros cabeludos, né? Então, se a gente vai lá para esse tipo de solução, né? Então, a gente vai ter aqui esse Qzinho, que ele vai ser esse cabelo, né? Essa carga associada com esse cabelo do buraco negro, né? Então, quando esse Qzinho ele é igual a 0, a gente vai ter aqui essas soluções de nuvem, e quando esse Qzinho ele é igual a 1, a gente vai ter aqui essas soluções solitônicas, né? Para um valor intermediário, a gente tem aqui um buraco negro com um certo, enfim, com uma certa quantidade de cabelo, certo? Mas aí a gente não vai ter uma lei de Gauss associada com essa carga. Ok, extremamente claro, muito obrigado. Nada. Então, obrigado, Gabriel e Carolina, por essa discussão. Eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat. Bom, as pessoas mandaram elogios à sua apresentação, o professor Júlio Fabres, o Hélio Barroso, o Alberto Sá, enfim, todos parabenizaram e agradeceram. E com isso, eu acho que a gente pode agradecer a Carolina novamente por essa excelente apresentação e por essa disponibilidade em responder tantas perguntas, né? Então,
Carolina, muito obrigado pelo seminário, foi excelente e enfim, fico muito feliz com essa contribuição que vai para o canal do GraphBR em breve. Então... Okay. Obrigada de novo pelo convite, obrigada pela atenção. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, fiquem bem. Eu vou interromper a gravação. Até a próxima. Valeu, obrigado, Carolina. Obrigado, Antônio. Parabéns pelo seminário.